Gente, o Itanhaém Educadora é a pauta desde que a gente começou essa atividade, né? E o grande desafio hoje é a gente pensar em comunicação e engajamento, tema presente desde a primeira oficina, quando vocês falavam sobre a questão da gestão democrática, que pautou todo o processo percorrido até aqui. A comunicação e o engajamento já eram elementos paralelos. Hoje, o que nós vamos fazer aqui é unir esses dois temas, fazer uma conversão bem dura, no sentido de trazer para dentro de tudo que vocês fizeram até aqui a comunicação, mas com o objetivo de fazer uma ligação de todos os temas abordados até o momento com a comunicação. Eu tentei dividir a minha fala em 3 momentos diferentes, até porque o primeiro momento vai validar o entendimento para o segundo e para o terceiro. Se eu não percorrer nessa lógica, nessa sequência, a gente perde conteúdo lá no final. E o primeiro objetivo, ou minha primeira missão, é trazer para a gente a importância da comunicação. Eu preciso ter bem claro que, ao final da minha fala, vocês tenham concordado comigo o quanto a comunicação é importante, não só para o processo de trabalho, mas para as relações individuais, para as relações coletivas, para dentro da escola, para fora da escola, com a comunidade, com a secretaria, entre diretores e alunos, entre diretores e professores. E eu estou falando de várias comunicações, mas com o olhar da comunicação em si. Então, minha primeira missão nessa minha fala de 1 hora é de que, de fato, vocês compreendam o quanto é importante incluir no dia a dia da gestão de vocês o tema comunicação. Para isso, eu vou pedir uma primeira ajuda, Helena, Vitória, Lilian, para que alguém possa ler esse texto para mim, por favor. Eu preciso que alguém leia esse texto para mim, e aí a leitura precisa ser próxima para que eu possa ouvir e entender. Tá, ok. Professora, escolha alguém. Tem que ser aqui perto do computador. É para escolher alguém? Isso. Ah, lá. Aí. Fala aqui perto, só para perto aqui que ela escuta. Aí. Isso. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Muito obrigada pela participação aqui nessa nossa introdução sobre o tema comunicação. O que essa tela traz para a gente para reflexão? Né? Imediatamente, se você observar as palavras, não são as palavras lidas, mas também, de forma imediata, quando você olha, elas são as palavras sugeridas, porque o nosso cérebro ele é treinado para a comunicação. É a linguagem que dá a gente, seres, a condição de humanidade. Né? A linguagem é aquela que nos permite intersecção com o outro, conexão com o outro, a vivência com o outro, comunicar os sentimentos, entender o sentimento. Então, a comunicação, ela é uma ação cerebral. E esse é o primeiro comunicado que eu preciso ter certeza que vocês compreendem. A comunicação é um processo cerebral. Isso significa dizer que ela é involuntária. Você se comunica porque quer, porque deseja, porque precisa, mas você também se comunica na hora em que você não quer, que você não deseja, que você não precisa. O que eu quero dizer com isso é que o seu sorriso comunica, o tom da sua voz comunica, a velocidade, o ritmo da sua fala comunica, a maneira como você anda, se veste, a maneira como você dialoga com outra pessoa,
tudo involuntariamente comunica, desejando você ou não. Se tudo comunica, eu tenho que ficar atenta a tudo, porque tudo comunica. E essa é uma atenção que, se a gente não parar para pensar nela, ela não acontece. Então, se a gente tem certeza de que a comunicação é cerebral, de que ela é involuntária, eu preciso estar atenta o tempo inteiro, principalmente quando eu tenho o objetivo de comunicar determinadas coisas. Se eu não prestar atenção nisso, eu posso, diferente do meu desejo, comunicar outras coisas absolutamente contrárias e inversas do meu desejo. Então, eu posso te dizer, vá, e a minha comunicação corporal está te dizendo, não vá. Para vocês terem uma ideia, existe uma ciência da neurolinguística que comprova de que vendedores em lojas, e eu estou para dizer, queria estar perto para poder ouvir vocês com mais facilidade na comunicação, mas quem já não comprou algo que não queria, com a interferência e a presteza, a comunicação ágil, habilidosa de um vendedor? É provável, por exemplo, que alguém diga assim para você, olha, compre essa blusa porque ela fica linda. E você não comprar a blusa simplesmente pelo gesto negativo da cabeça do vendedor, caso ele queira que você compre uma outra blusa que está encalhada. Aí ele vai dizer assim para você, essa blusa não fica tão bem, mas olha, eu acho que... Então, a expressão corporal, ela é tão importante quanto a verbal no processo de comunicação. Então, se você está falando com o seu elenco de trabalho, com a sua equipe, você precisa estar atenta aos objetivos da sua fala, à sua presença. Quando você não está presente na sua comunicação, você pode não perceber, mas o outro percebe a sua ausência e aí desconecta. E aí você não consegue liderar, você não consegue fazer-se entender e você não consegue trazer o outro para a sua comunicação, porque ela é total, ela não é parcial. Só que a gente só está atenta a partes, em especial quem não é da área da comunicação ou quem não é atento a esse tema ou quem não está preocupado com ele, não pensa no seu estado físico, no seu olhar, né? Por exemplo, se você quer chamar a atenção de alguém, você tem que olhar entre os olhos, bem acima, bem entre os olhos, acima do nariz. E aí você capta o olhar do outro e é difícil para o outro não te olhar quando você está olhando para ele. São técnicas que não é o nosso objetivo aqui tratar, mas se existe essas técnicas, é porque existe uma maneira certa e uma maneira errada de fazer. Ah, eu preciso me tornar um especialista em comunicação para melhor comunicar? Não. Faça os seus próprios testes. Ao comunicar com a sua equipe, observe aquilo que dê muito certo, aquilo que não dá muito certo e começa a adotar aquilo que dá certo no seu cotidiano. O importante nesse momento é que você tenha clareza de que a comunicação se dá voluntária e de forma involuntária, quando você deseja, quando você não deseja. Que seu corpo comunica com a mesma intensidade e às vezes atrapalha a sua comunicação verbal. Se você não estiver atento a isso, você não vai se comunicar bem e não vai entender por quê. Isso é o que basta aqui, porque não é nosso objetivo que você se torne um especialista, mas que você fique atento, que você observe, que você passe a considerar o seu elemento externo, né, a sua localidade, o comportamento do outro com quem você conversa, como uma questão muito importante para a sua comunicação. Feito isso, o que a gente precisa avançar aqui, só um segundinho, é pensar, por exemplo, não está errado, a minha tela está toda azul. Meu objetivo era exatamente esse. Para poder te dizer que uma cor já comunica. Só se você estiver de azul para dar um recado, ele tem um tom de fala diferente se você estiver com uma outra cor. E você não vai parar de manhã para pensar que roupa você vai colocar para poder ter aquela conversa. Eu, de vez em quando, faço isso, sinceramente. Hoje eu quero trazer essa ideia para a minha equipe, para o meu grupo, então não vou por essa roupa confusa. O que é uma roupa confusa? Com muitos elementos coloridos. Eu não quero confundir, eu quero atenção absoluta, eu quero dar uma aula intensa, então eu vou por uma cor só, porque eu não quero distrair a minha equipe. Isso é uma técnica de comunicação, que com o passar do dia, ela está tão introjetada na sua vida, que você não vai mais ficar pensando nisso, desde que você saiba que é importante. Uma cor comunica. Os publicitários, os profissionais de marketing têm isso com muita clareza, eles são muito mais especializados na
comunicação como um elemento para comunicar vendas do que eu estou falando aqui. A minha é educomunicação. Como é que a comunicação me ajuda na educação e como é que a educação me ajuda na comunicação, que é virtualmente aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Por enquanto, eu estou no cenário dos alertas. Olha, as cores comunicam, né? Se você tem uma tela azul, ela está trazendo uma mensagem até para o seu emocional, para o seu comunicado do coração, ela te acalma, né? E a gente tem a cromoterapia que explica tudo isso, mas a cromoterapia, embora ela tenha ali o seu papel de ciência, da benefício da cor, ela está presente também na comunicação. E às vezes a gente não faz essa relação. Eu já sei que o azul acalma, eu já sei sobre isso, mas eu não trago isso para o meu ato de comunicar, né, para o meu ato de usar esse meu conhecimento a favor da minha comunicação, de agilizar a comunicação ou de aumentar a possibilidade de um êxito elevado no que eu quero comunicar. Se eu for para o vermelho, percebe a diferença? Eu não sei aí o tamanho da tela, mas aqui a minha tela é total, eu já faço assim para o vermelho. O vermelho comunica uma série de coisas, cor quente, cor fria, né? Cor calma, cor tensa. Mas se eu quero energia, talvez o azul naquele dia não seja tão bom. Se a minha aula vai ser intensa, talvez eu precise de um vermelho para pegar um ponto de atenção. Então as cores comunicam e as cores têm objetivo. E elas comunicam até inversamente. Eu posso pensar nessa cor e fazer uma correlação imediata com comunismo, e aí não ter um bom resultado na minha comunicação. Mas eu também posso aproveitar o azul, o vermelho, para falar de coração, para falar de amor, porque é sangue, né? Então, o coração vermelho, o corpo. Então, eu tenho efeitos diferentes para as mesmas cores. Por isso, eu preciso tomar muito cuidado. Lembro, até aqui, só alertas. Esse autor desse livro, O Poder da Comunicação, um livro intenso de mais de 500 páginas, ele diz, esse espanhol, Manuel Castells, ele diz o seguinte: a mensagem só é eficaz se o receptor está pronto para ela. Nossa, isso cria um desafio muito grande para quem comunica. Qual é o desafio? Não basta mais só eu dizer, eu tenho que ter certeza para quem eu estou dizendo que ele esteja preparado para me ouvir e para me entender. Se eu não tiver esse cuidado, eu corro o risco de usar uma comunicação sem o efeito desejado. Investir o meu tempo numa comunicação em que o meu interlocutor não está muito preparado. Então, você é diretor, você vai falar com o professor, você usa um conjunto de estratégias de comunicação, um vocabulário específico, né? Você é profundo ou não, com uma certa intenção para melhor falar com o seu professor. Você vai falar com o seu aluno, você vai falar de um outro jeito com o seu aluno. Interlocutores diferentes, né? Comunicações diferentes, de forma estratégica. E você precisa preparar o outro. Não deu para entender? Então vamos aqui a uma questão bem prática para ficar bem claro como é que você prepara o outro para entender. Eu vou fazer mentalmente, Lília, equipe, para a gente não ficar indo e vindo perto do microfone, longe do microfone, né? Para a gente não ter esse ato de buscar alguém para ficar próximo para poder responder. Mas se eu estivesse aí com vocês, eu ia pedir que para cada um me definisse, né? Defina para mim o que é mesa. Né? Define mentalmente em 2 segundos o que é mesa. Você até desenhou a imagem da mesa na sua cabeça de forma involuntária. Defina para mim o que é computador. Faça aí do seu próprio lugar, pensando mentalmente, até porque eu já estou sugerindo, então vai ser inevitável que você pense na mesa. Até se você estiver no seu celular fazendo uma outra coisa e me ouvir falar mesa e computador, imediatamente você vai se conectar com esses 2 temas, porque a comunicação tem esse poder de ser sugestiva. Ao falar sobre, eu penso sobre, né? Não pense no Fusca vermelho, eu desenhei um Fusca vermelho na minha cabeça. Tanto é que especialistas de comunicação têm pensado muito sobre algumas campanhas, como, por exemplo, não use drogas. Não use drogas é mais sugestiva do que não, porque o não tem um poder muito intrínseco e ele, ao pensar, me sugere outras coisas. Então, são questões que estão dentro da linguística, que também não é uma coisa que a gente precisa saber, mas a gente precisa conviver com elas. Pense no que é prato. Mentalmente, pense aí. Involuntariamente, você já até desenhou um prato na sua cabeça. Perfeito. Pensa para mim num cura-escudo. Ah, se eu estivesse vendo vocês, vocês iam estar com caras bem estranhas agora, eu tenho certeza disso. Pensa para mim, desenha mentalmente um cura-escudo. Que cor tem o seu cura-escudo?
Então, é difícil porque cura-escudo é uma palavra que eu criei especialmente para conversar com vocês. Por que vocês não entendem o que é cura-escudo? Porque vocês não têm nenhuma informação prévia do que é um cura-escudo. A gente só entende quando a gente já entende. O entendimento é um processo conectivo. Então, a gente compreende o que o outro está falando comigo, porque eu já tenho, né, que alguns especialistas falam de oceano, né, um oceano interno de conteúdos. Então, o meu conteúdo, aquilo que eu já sei sobre o que é uma mesa, o que é um computador, o que é um prato, me sugere. Só que eu não sei o que é um cura-escudo previamente, nem ouvi falar. Isso acontece até com palavras que que existem de fato, que estão no dicionário, e que para a gente saber, a gente precisa ir no dicionário. Depois que a gente vai no dicionário, aí a gente, com verdade, compreende aquela informação. Pensa para mim o que é um paruí. Nenhum desenho? Nenhuma ideia? Porque paruí é uma palavra que eu acabei de inventar para esse nosso encontro. Então, paruí não existe na sua referência, portanto, você não consegue compreender. E o mesmo para o rofuna. Dou 2 segundos para você que está sentado aí na plateia, criar o seu próprio conceito de rofuna, ou a sua própria palavra. Cria a sua própria palavra. E você vai perceber o quanto difícil é criar uma palavra que não existe. Para eu criar cura-escudo, paruí e rofuna, eu demorei um bom tempo, fiquei indo, vindo. Aí eu pensei, não, essa parece com uma que talvez eles possam confundir. É muito difícil criar uma palavra nova. Muito difícil. Queria até ouvi-los quanto difícil é, mas deixa isso aí para o mental de vocês. Por quê? De novo, insistindo, preparar o interlocutor para entender a nossa comunicação, às vezes significa subsidiá-lo do conteúdo sobre a minha fala. Se eu quero falar sobre gestão democrática, eu preciso ter certeza que o outro sabe o que é democracia, o que é gestão, senão não haverá conexão. E lembra, se eu estou falando com o professor, eu estou no nível de oceano de conteúdos diferente do oceano de conteúdos de um pai de aluno, de uma avó de aluno, ou de um aluno de 7, 8, 10, 15 anos. Né? Não é que sabe mais ou que sabe menos, é exatamente o lugar dessas pessoas. A comunicação dialoga muito com o lugar social do interlocutor. Eu preciso saber de onde ele vem, qual a formação ele traz para qualificar a minha comunicação com eles. Isso vai se dar no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da conversa do portão, do cotidiano da sua reunião com a sua equipe de trabalho. Então, é preciso preparar o interlocutor para que a comunicação seja efetivamente sadia e tenha bons resultados. Se você me pegar olhando de vez em quando ao lado, é que eu estou seguindo aqui pelo celular também, para ver que a nossa conexão está mantida, que vocês estão me ouvindo bem. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Então, feito isso, né, pensando ainda sobre a importância da comunicação, eu quero trazer para vocês, e aqui para mim é o ápice do poder da comunicação. Uma comunicação bem feita ou mal feita, ela consegue materializar o que não existe e desmaterializar o que existe. É grande isso, é muito grande. Significa dizer que se você comunicar algo não existente, pode fazer existir. E se você não comunicar algo que você fez, você pode fazer não existir. Percebe? Eu vou trazer um exemplo, 2 exemplos, na verdade, que são reais. Exemplos que me fizeram, de fato, introduzir esse tema na minha comunicação, porque eles foram chocantes no meu processo de compreensão. Então, eu vou trazer uma vivência minha para compartilhar com vocês, para permitir que vocês compreendam como é que a comunicação materializa o inexistente e desmaterializa o existente, deixando a gente, gestores públicos, personagens da política, da educação, muito vulneráveis com o resultado da nossa comunicação. Talvez nem todos façam uma ligação imediata de quem é essa pessoa da figura, mas ele foi ministro, né? O nome dele é Antônio Palocci, ele foi ministro da Fazenda e em algumas gestões anteriores. Esse ex-ministro foi também secretário, foi também prefeito na cidade onde eu moro. E ele foi prefeito por algumas ocasiões. Um dia eu estava assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner deu a seguinte notícia: Antônio Palocci, 3 vezes prefeito em Ribeirão Preto, será o novo ministro da Fazenda. Algum erro nessa minha sentença para vocês? Se tiver um ribeirão pretano na plateia, que não a equipe da Cocriare, talvez. E eu sei que tem professores que já moraram aqui, que moram aí hoje. Então, a frase é:
Antônio Palocci, que foi prefeito 3 vezes em Ribeirão Preto, será o futuro, será o próximo ministro da Fazenda. Para quem não sabe quantas vezes Antônio Palocci foi prefeito na cidade de Ribeirão Preto, essa sentença não alerta um erro, não acende uma luz de erro. Mas para quem é da cidade e sabe que ele foi prefeito 2 vezes, compreende o erro. Entretanto, quem não sabe que ele foi 2, aceita a assertiva de William Bonner, e para essa pessoa é verdade que ele foi prefeito 3 vezes. E provavelmente, se alguém no dia seguinte conversar com você na feira e falar assim, você viu quem é o novo ministro? Sim, aquele que foi prefeito 3 vezes em Ribeirão. E aí a verdade já se instalou. A comunicação equivocada de William Bonner no Jornal Nacional materializou uma não verdade. Antônio Palocci não foi prefeito 3 vezes, e sim 2 vezes. Nesse dia, o que eu fiquei chocada foi o seguinte: quantas vezes o William Bonner deu notícias que eu não tendo meu oceano interno de conteúdo que pudesse desmoronar a informação, fez mentiras verdadeiras. Isso se dá o tempo inteiro, o tempo inteiro. Um outro caso também. Esse aqui é Fernando Moraes, um escritor, para quem não conhece, de várias obras, escreveu a biografia de Chateau, Corações Sujos, escreveu a vida de Olga, é um grande biógrafo brasileiro com várias obras. Em Ribeirão Preto, a gente faz uma feira do livro, eu faço parte da organização. Nós trouxemos, num ano X, se não me engano, 2015, Fernando Moraes para fechar a feira, foi no domingo. Na segunda-feira, eu encontrei uma pessoa, e uma pessoa disse assim para mim, nossa, Adriana, a feira foi muito linda, pena que vocês não trouxeram Fernando Moraes, queria tanto. Eu olhei para ela e pensei assim, mas como não? Fernando Moraes fechou a feira, ele veio no domingo. E aí o meu conhecimento fez... Entendi. Para quem não sabe que a gente realmente trouxe Fernando Moraes para a feira, ele não veio, não materializou a informação. Se eu não comuniquei, se a pessoa XYZ, 5, 10, 15, 20 ou 500 mil pessoas da cidade, que eu não consegui fazer a comunicação chegar até elas, de que Fernando Moraes veio ou viria a Ribeirão Preto para fechar a Feira do Livro, para essas pessoas ele não veio. Essa não comunicação desmaterializou a minha verdade. Para essa pessoa que eu encontrei, eu consegui resolver o problema, porque eu disse para ela, você que não ficou sabendo, ele veio, fechou a feira. Agora, para as outras pessoas que não souberam que Fernando Moraes fez parte dessa feira, ele não fez parte dessa feira. Ou seja, uma comunicação materializa e desmaterializa. Você fez uma festa junina na sua escola, comunicou ou pensa que comunicou para todas as famílias dos seus alunos e eles não apareceram, você pode dizer assim, eles não vieram. Eles não têm relação com a escola. Ou você pode se perguntar assim, será que a minha comunicação chegou até esse pai? Será que ele não veio por uma opção? Ou ele não veio porque, para ele, não realizei uma festa junina, não realizei um evento de encerramento, não realizei uma reunião de pais e mestres, seja como for. Então, às vezes, a gente dá um diagnóstico equivocado pela nossa comunicação ineficiente. A gente simplesmente acha que o outro optou não ir. Como, por exemplo, eu queria uma plateia de 300 pessoas, tive 200 pessoas, eu posso falar assim, eles não vieram. Ou eu posso dizer, a minha comunicação não foi efetiva, não foi eficaz, não foi eficiente, eu não consegui fazer com que o outro soubesse do meu ato, da minha ação, da minha prática, do meu projeto. Então, percebe como a comunicação é verdadeiramente impactante no resultado da eficiência, eficácia e efetividade da sua gestão? A comunicação é um elemento intrínseco, resultante daquela finalização do seu processo. Estar atento a isso é só o que eu estou pedindo para vocês. Não estou pedindo que vocês se tornem especialistas. Estou reiterando para que vocês não digam assim, nossa, ela trouxe um monte de informação, falou muito rápido e quer que eu entenda. Não, só quero alertas. Só quero que vocês pensem. Só quero que vocês levem para o modelo de gestão de vocês o quanto a comunicação é importante. É só esse o meu objetivo. Todas as informações complementares que eu estou trazendo são só informações complementares para atingir o meu objetivo de fazer com que você tenha certeza de que comunicação é verdadeiramente impactante no meu modelo de gestão. Minha segunda necessidade de complementar aqui o meu desafio de estar com vocês. Como se comunicar para engajar, que é um grande tema. Vocês já falaram sobre isso em encontros com a professora Lilian, com a professora Alice e com os demais da equipe. Como se comunicar para engajar? Preste atenção nessa foto.
2005, primeira aparição do Papa Bento. Prestem atenção nessa foto. 2013, primeira aparição do Padre Francisco, do Papa Francisco. 2005, 2013. Não preciso nem, se eu estivesse aí, ia pedir para vocês me mostrarem a diferença. Mas está claro que a diferença está no excesso de luzes. As pessoas deixaram de olhar para o foco e passaram a olhar para a tela. Esse processo está instalado. Ainda que eu seja resistente a ele, ainda que eu fale, não, vou fazer de outro jeito, os meus interlocutores estão conectados com a tela, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, mais ou menos, mas todos estão. Percebe essa diferença? As pessoas estavam olhando para frente e agora as pessoas estão olhando para as telas. Eu preciso, quando me pergunto como se comunicar para me engajar, eu preciso estar atenta à realidade contemporânea. O meu modelo de comunicação do passado pode não ser mais eficiente, dando em vista que hoje há um comportamento social no campo da comunicação completamente diferente. As pessoas estão fazendo coisas diferentes e eu preciso parar para pensar se eu estou seguindo essa mesma linha. O poema do Olavo Bilac é um poema muito legal também, que ajuda a gente a pensar como se comunicar. Um amigo do Olavo Bilac estava querendo vender um sítio, e ele não sabia como fazer, encontrou o Olavo Bilac numa das esquinas da vida e perguntou e pediu ajuda. Bilac, você pode, por favor, fazer um anúncio para eu colocar no jornal, para eu vender o meu sítio? E o Olavo Bilac fez o anúncio. E ele disse o seguinte: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer no extenso arvoredo, e cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passado um dia, Olavo Bilac se reencontrou com um amigo, e ele perguntou: e aí, querido, você conseguiu vender? Querido, ele não falaria de jeito nenhum, né, gente? E aí, você conseguiu vender o seu sítio? E o amigo respondeu: não tenho mais interesse em vender o sítio. Depois que eu li sobre como você descreveu a minha propriedade, descobri que ela é muito preciosa e não quero mais vender. Às vezes, como a gente comunica, muda, né? Transfere, inverte o jeito que a gente vê as coisas. Como a gente está comunicando a nossa escola? Como a gente está comunicando o nosso processo de aprendizagem? Como a gente está comunicando a nossa autoestima? Ou como a gente está cuidando da nossa baixa autoestima? A comunicação dá conta disso. De novo, voluntária e involuntariamente. Às vezes você está usando recursos de baixa autoestima e está exigindo a autoestima do seu professor. Às vezes você está depressivo e está exigindo engajamento do seu professor, engajamento do seu aluno ou da família escolar, da comunidade escolar. O seu comportamento interfere no comportamento do outro. Se você não estiver agindo de forma a engajar, não engaja. Simples assim. Então, é super importante. Quais são as palavras que você está usando para comunicar? O poder da palavra é uma coisa que é pesquisada, ela está consolidada. Não sou eu que estou dando a minha opinião, é um processo já consolidado de longa data. Houve uma interferência, alguém quer falar comigo? Ok, vou seguir. Eu vou trazer um vídeo na sequência, ele é originalmente um vídeo italiano. Só que a versão italiana, embora muito mais emotiva, ela é de baixa resolução e tem a tradução, que na concepção do teatro eu não entendi que poderia ficar muito bem. Então eu estou usando uma outra versão, que é uma versão de um grupo de publicitários do Brasil que fez uma versão. Talvez você já até tenha visto esse vídeo dentro daqueles vídeos motivacionais, mas eu quero olhar para ele e pedir para que você olhe e ouça sobre o ponto de vista da comunicação. Eu vou fazer o teste para ver se a comunicação está tudo ok. Se a gente tiver qualquer problema da reprodução do áudio, não tem perda. Você assiste o vídeo e eu te conto na sequência. Vamos fazer o teste aqui. Demora um pouquinho. O áudio está ok? Vou dar só uma paradinha para a Helena me responder. Ok, Helena? Sim, está ok. Então, vou seguir com o vídeo. Por favor, prestem atenção nesse vídeo. Um segundinho para eu retomar. Sou cego, por favor, me ajude. É o que está escrito, caso alguém tenha perdido essa informação. Let your life shine like the sun.
say how long will I come home till I can rest in your arms again. And I say now, Lord, don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with a love that has no end. Until I see you again. Oh, child, precious one, with each breath, know you are loved. You say, how long till I come home till I can rest in your arms again? And I say, now, Lord, don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with a love that has no end. Until I see you again. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with the love that has no end. Until I see you again. Until I see. Legal, né? Os mais céticos podem dizer assim, ah, não, essa coisa de energia na palavra não existe, mas na verdade não é na palavra, não é uma questão energética simplesmente extrasensorial, é cerebral. O nosso cérebro manda mensagens à medida em que a gente é emocionado pela comunicação. Enquanto, né, o cego estava dizendo que simplesmente ele precisava de ajuda, ele não teve uma conexão, não houve um compartilhamento. Mas quando ele mudou, né, com a ajuda de outra pessoa mudou, né, o dia está lindo, eu não consigo ver, e essa frase é emotiva, né, o dia está lindo, você vê, mas eu não. Né, ele permitiu uma conexão e as pessoas se solidarizaram com a realidade dele. Agora, a pergunta que fica, você está usando as palavras certas para comunicar com seus colegiados? Né, você está conversando corretamente, as palavras são motivadoras. Quando você fala com os pais, você pensou nas palavras usadas, no nível de compreensão, o nível de toque que você está se propondo com elas? Né? Por exemplo, como negar sem dizer não? A palavra não, ela é muito pesada, a palavra não é fechada, a palavra não é repressiva, a palavra não, ela causa muitas consequências no ouvinte, né? Se você começar a dizer assim, não pode, não dá. O aluno vai lá e te pede uma coisa, você diz não, ele volta e te pede alguma coisa, você diz não, né? Então você vai começar a ficar rotulado, né, pela carga negativa da própria palavra não. E aí, como que você diz não sem dizer não? Criando alternativas. Se alguém te pedir uma coisa para segunda, e segunda você não pode, mas você pode na terça, você não nega a segunda, você oferta a terça. Então, eu chego lá e falo assim, professora, eu queria usar a quadra na segunda-feira para o meu time treinar para o campeonato do final do ano. Aí você não tem a agenda na segunda-feira para a quadra, você vira para o seu aluno e diz assim, não pode. Simples assim. É uma verdade, mas você só diz que não. Ele volta outro dia e te pergunta, eu quero na quarta-feira. Não, na quarta não pode. Como que você vai comunicar não quarta e não segunda para ele, sem dizer não? Você vai dizer assim para ele, eu tenho terça, quinta e sexta. Se alguém tiver que te negar, porque não pode terça, quinta e sexta, olha, semana de 5 dias você não tem 2, você tem 3.
Se você disser que não tem 2, ele vai embora dizendo, nunca pode aqui nessa escola, não tem essa, não posso usar a quadra. Se você disser para ele assim, olha, eu tenho, não precisa dizer que você não tem a segunda e que você não tem a quarta. Você só diz para ele, eu tenho terça, eu tenho quinta e tenho sexta. E aí, se ele disser assim, ótimo, maravilha, comunicação efetiva, deu resultado, você ficou bem na fita e ele ficou atendido. Se ele não puder, ele não pode em 3 opções e você só não terá ofertado para ele 2. Essas relações vão ficando arquivadas no processo cerebral. E aí eu começo a perceber que sou eu que não estou disponível para o conjunto de ofertas que você tem para me dar. Dei um exemplo bem básico, mas isso vai acontecer o tempo inteiro em relação às suas comunicações com o seu efetivo. Então, vamos lá, ó, importância da comunicação. Queria perguntar para todos vocês, ok? Todo mundo já entendeu o quanto ela é importante? Todo mundo já entendeu que se comunicar de um jeito ou de outro traz resultado X ou Y e que comunicar mal pode colocar fim em um lindo e belo projeto? E que comunicar bem pode dar vida a uma coisa que nem era tão positiva assim, que você pode materializar e desmaterializar, transformar verdades em mentiras e mentiras em verdades? Beleza. Minha próxima etapa, tentando não extrapolar o meu tempo, é sem comunicação efetiva não se tem gestão democrática. Aí a minha proposta de amarrar tudo que nós falamos e tudo que vocês já falaram ao longo dos 5 encontros sexto com o de hoje. Todo o processo de vocês foi traçado, planilhado, amarrado com a gestão democrática, que a gente já entendeu, inclusive aqui, né, que ela precisa ser constante, qualificada, né, que eu preciso perceber o outro para poder me comunicar. Então, vamos falar para terminar, né, sem comunicação efetiva, não tem gestão democrática. E aí, o que nós estávamos propondo dentro do PPP de vocês é pensar um plano de comunicação. Tenho certeza absoluta que alguns disseram assim, mas como assim? Vamos fazer um plano de comunicação, né? Qual a habilidade da minha equipe? Não tenho nenhum jornalista, não tenho nenhum comunicador, não tenho nenhum especialista. Como eu vou fazer um plano de comunicação? Existem mais de 300 milhões de modelos de comunicação, de plano de comunicação. Um especialista em marketing vai fazer um plano especializado em marketing. Um especialista em jornalismo vai fazer um em jornalismo. Um que quer fazer uma comunicação dentro do hospital vai fazer um plano de comunicação com a realidade do hospital. O que nós estamos pedindo para vocês é que façam um plano de comunicação partindo de tudo que você já aprendeu até aqui, inclusive com o encontro de hoje, como você precisa se comunicar melhor para engajar os seus pares, para trazer para dentro da escola aqueles que estão fora, que você quer que esteja dentro, para melhorar a sintonia entre você, diretor, e sua equipe de coordenadores, de especialistas, de equipe de profissional da educação, né? A pessoa que cozinha, a pessoa que limpa, a pessoa que ensina, a pessoa que preenche o documento, né? Como é que você se comunica melhor com todos esses seus pares? E aí, dentro do conhecimento adquirido, dentro da sua caixinha de ferramentas, é que você cria o seu próprio plano de comunicação, com os seus saberes. Não nos interessa um plano de comunicação com saberes de terceiro que você não vai conseguir implementar. O melhor plano é o seu e é assim que a gente vai acabar a nossa fala. No material disponibilizado para vocês, já feito pela professora Lília, traz aí o monitoramento, traz a comunicação e tem uma parte específica de breves e poucas sugestões entre o universo macro e intenso que poderia ter sido escrito. O objetivo, né, desse e-book a cada mês é de um acompanhamento, de um fortalecimento e de sugestões. Então, olhe, se inspire nele e faça o seu plano de comunicação. Então, lá na parte 2, que é efetivamente o plano de comunicação, você tem lá, né, o que fazer para se comunicar bem. Tem várias dicas, mais sofisticadas, menos sofisticadas, mas não dá para copiar e colar. Porque um modelo de comunicação tem que casar com o oceano de conteúdos dos seus interlocutores. Com a sua escola, com a sua região, com o seu nível de professores. Se você está numa região em que boa parte dos responsáveis pelos seus alunos são analfabetos, você vai criar uma estratégia X. Se não, você já tem diagnóstico, os pais responsáveis pelos seus estudantes, eles são alfabetizados, você vai usar uma outra estratégia.
Então, você precisa pensar no seu plano. O que você pode é se espelhar nos nossos modelos. Por exemplo, conversa no portão, caixa de sugestão, bom entrosamento com o seu aluno para que ele seja o seu interlocutor com o responsável, pais e avós, os responsáveis deles, não necessariamente um bilhete. Achar que você escreveu um bilhete e achar que a comunicação foi estabelecida é um equívoco muito grande, porque escrever um bilhete não significa comunicar. Comunicar significa eu escrevi um bilhete, alguém leu meu bilhete, entendeu o meu bilhete e teve o nível de escolha, participar ou não participar. E aí, se você quisesse um pouco mais longe, a qualidade do texto do meu bilhete atingiu o meu interlocutor e ele veio à escola. Aí você tem um ciclo completo do processo de comunicação e você tem as variáveis para poder avaliar o quanto ele é positivo ou o quanto ele é negativo. Mas essas sugestões são realmente no universo das sugestões, é importante que você dialogue, mas não faça isso espaçadamente. Ah, eu tenho uma festa, vamos pensar numa comunicação. Ah, eu estou com um problema, vamos pensar numa comunicação. Faça estrategicamente no início do ano, no final do ano, para o começo do outro, um plano de comunicação. Olha, vamos criar isso, vamos fazer isso, vamos colocar no portal, vamos atualizar os nossos e-mails, vamos atualizar os nossos WhatsApps, né? Vamos criar um sistema para melhor comunicar. Esse é o objetivo. Tinha me comprometido com a Helena que eu entregaria essa minha fala 11h50, são 11h51. De novo, não deixei nada para fora, só falei mais rápido e deixei alguns exemplos, talvez, mas não de conteúdo, para que a gente pudesse cumprir o nosso conteúdo, trazer as informações que eram mais importantes e ainda assim sobrar o tempo para que vocês possam concluir a agenda do dia de hoje. Obrigada mais uma vez, com dorzinha no coração de não estar perto. A gente teria feito uma interlocução muito mais positiva, com certeza, mas penso que o recado foi dado e fico na torcida, já desejando para vocês um excelente final de ano, com muita energia para o começo do ano que vem, quando efetivamente vocês vão colocar os PPPs em prática e sempre com foco em comunicação, que vai ficar mais fácil para vocês quando vocês atingirem a meta de um ferramental mínimo para comunicar melhor. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Lilian? Adriana, fica só mais um minutinho.